dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês, periquitas? Como é que vocês estão? Meninas, seguinte, esse vídeo de hoje aqui, talvez ele seja um pouquinho indigesto para algumas pessoas, tá? Mas enfim, também não tô nem aí, tá? A mulherada às vezes precisa levar uns chacoalhão, entendeu? Tipo uns tratamento de choque, tá? Mas resolvi fazer esse vídeo. Na verdade, eu já venho falando um pouquinho sobre esses assuntos, né? Já fiz o vídeo sobre a síndrome da abelha rainha, mas eu achei pertinente nesse momento. Inclusive, eu tô atrasada, tá? Porque tudo isso aconteceu no final do ano passado. Mas, enfim. Nos últimos tempos, ou seja, no final do ano passado, 3 mulheres, tá? Que, ao meu ponto de vista, assim, eu sou muito fã das 3. Mas essas 3 mulheres, elas viraram alvo de julgamento público. Pois é, elas foram a julgamento público. São elas, Kátia Damasceno, Paola Oliveira e Ivete Sangalo. 3 mulheres lindíssimas, maduras, bem-sucedidas, donas de si e agora separadas. Pois é, e aí, ó, rufem os tambores, né? E o Tribunal Popular entrou em cena. Ah, gente, pelo amor de Deus, na boa. Ô, mulherada invejosa, sem ter o que fazer. Não, e eu falo mulherada porque, pasmem, a grande maioria dos comentários maldosos são de quem? De mulheres. Ou seja, sororidade zero. Não tem esse negócio de, putz, olha, me vejo... Tem, tá? Mas muita gente caiu matando em cima dessas mulheres. Sabe? Gente, olha, quando eu vejo essas coisas, gente, mas dá uma vontade de pegar um gato morto, mas bater com um gato morto até o gato voltar a miar. Puta que pariu. Mas, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem tá esperando, que assiste meus vídeos, eu esperar eu tô falando muita coisa séria ultimamente, né? Mas tá esperando eu aqui falar sobre sexo, baguncinhas. Sorry, esse daqui não vai ser, tá? Mas não é sobre sexo, literalmente, né? O ato sexual, mas é sobre sexualidade, tá? E é sobre sexualidade no sentido mais amplo, tá? É sobre libido, é sobre a libido pela vida, sabe? Sobre coerência interna, autonomia, escolha, tá? Vamos lá. Episódio 1. O caso da Paola Oliveira. Gente, no caso da Paola, a mulherada e a sua língua comprida começaram a questionar, né? Tipo, ai, nossa, mas deixou um homem assim tão incrível, porque o Diogo Nogueira, ai, ele é maravilhoso, sabe? Ele é lindo, bem-sucedido, ai, ele tem cara de ser carinhoso. Gente, ele ainda quer ser pai. Vamos lá. Apesar que, assim, eu tenho uma super queda pelo Diogo, sabe, gente? Nossa senhora, gente, o homem gato. Puta que pariu, gente. Nossa, e ele tem cara de ser cheiroso, sabe? Tipo, gostoso, de pegada. Mas, enfim, perdi o foco aqui, mas vamos lá. Volta, Simone. Falando de Paola. Apesar desse meu crush aí pelo Diogo Nogueira, não é de hoje, eu queria falar de Paola. Paola, gente. Paola é diva. Paola, ela é gata. Eu me inspiro nos vídeos da Paola, assim, demais, até pra trazer muita coisa pra vocês, sabe? Paola samba, Paola se diverte, gente. Paola é deliciosa, sabe? Olha, deixar meu TDAH de lado, vamos voltar. Volta, Simone, volta pra pauta. Vamos lá. O caso, até onde eu sei, tá? Me corrijam se eu estiver errada. O que chegou, né? O que eu li sobre é que o caso da separação dos dois, que sim, era um casal super gostoso de ver junto, eles se divertiam, e não era uma coisa que parecia ser pra câmera, sabe? Parecia ser genuíno mesmo, né? E era gostoso de ver os dois juntos. Então, acho que até por conta disso, as pessoas é como se elas também entrassem no luto, né? Mas o caso é que
até onde eu sei, o Diogo queria ser pai. Queria não, deve querer ainda, né? Já a Paola não tá nesse momento, né? E tudo bem. Cada um tem o seu momento. E a gente precisa respeitar os nossos momentos, né? E aí, nesse caso, eu te pergunto, eu te pergunto, porque na verdade, se eu te perguntar isso, lá vem a sua língua maldita e vai, tipo, mas enfim. Mas aí a questão é, quem deve renunciar ao seu ideal para continuar nesse relacionamento? O homem que quer ser pai ou a mulher que não quer ser pai? E se agredir aceitando ser mãe? Ou o homem se agredir deixando de ser pai, né? Mas aí é isso. Aí vem as línguas femininas, né? Guiadas por padrões que a sociedade nos ensinou, que foi a sociedade que colocou, a gente foi ensinada isso, tá? Falando, mas um dia ela vai querer ser mãe. E aí, ela vai se arrepender. Deixa eu falar uma coisa. Se um dia ela mudar de ideia, aí ela pensa nisso. E ela pensa nisso, não você. Entendeu? Hoje não é o que ela quer. Entendeu? E isso se chama o poder do agora. Um probleminha de cada vez. O probleminha dela agora era esse. Entendeu? Já falei pra vocês, gente. Vai ler esse livrinho, O Poder do Agora. Vai mudar a sua vida. E a sua maneira de ver a vida. Inclusive ver os seus próprios probleminhas. Tá bom? Gente, abrir mão de um desejo pessoal em nome de um relacionamento não é amor, tá? Não é amor, é renúncia, é abandono. E é abandono de si, tá? Hashtag fica a dica, tá bom? Amor não é convencer o outro a desistir de quem ele é, sabe? Amor, principalmente amor próprio e amor pelo outro, é saber sair quando os caminhos eles deixaram de andar juntos, sabe? Deixaram de ser compatíveis. Entendeu? E tudo bem. Episódio 2. Ivete Sangalo e Daniel Cade. O casal anunciou no final do ano passado, né? Não sei se foi outubro ou novembro, acho que foi novembro. Enfim, o final do casamento deles, que durou 17 anos. E aí, vamos lá, né? As linguarudas de plantão. Quando começou o relacionamento lá atrás, um monte de gente já falou um monte de coisa, porque este menino tinha 23 anos de idade e Ivete já tinha seus 40 e alguma coisa. É isso? 42, enfim, não lembro qual que é a diferença de idade entre eles. E todo mundo fala, não vai durar. Ele só tá com ela por isso, por aquilo. Gente, 17 anos durou o relacionamento deles. E um relacionamento muito bacana, tá? Enfim, eles anunciaram que por uma decisão conjunta, respeitosa e madura, eles iriam se separar, tá? Não teve espetáculo, sem culpado público, simplesmente anunciaram que estariam se separando, tá bom? Mas aí, o que aconteceu? Mais uma vez, o veneno social. Eu sabia que isso ia acontecer. A Ivete é muito mais velha que ele. E ela tá envelhecendo, né? Com a idade, com o tempo, essa idade, essa diferença vai crescendo. Ela vai ficando velha, começa a gritar essa diferença. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O que tá gritando? O que tá gritando é a sua inveja, bocuda. Ô, demônia! Bota aqui nos comentários pra eu saber as línguas malditas. Hashtag sou invejosa. Ou então hashtag língua maldita, melhor, né? Hashtag língua maldita. Só pra eu dar uma olhadinha no seu perfil, pra dar uma olhadinha na sua cutis. Mas eu quero as cutis sem filtro, tá? Vamos ver, né? De quem que a gente tá chamando de velha. Gente, pra puta que pariu, gente. Ô mulher gostosa. Gente, divertida, talentosa, bem-sucedida. Ela é maravilhosa. Olha, eu queria
ser Ivete Sangalo, gente. Não, eu não queria ser Ivete Sangalo, porque eu gosto muito de ser quem eu sou mesmo. Mas eu queria ser melhor amiga de Veveta. Veveta, eu queria ser sua melhor amiga. Pode ser sua amiga, conhecida. Acho que vou colocar no meu mural de sonhos, junto com a casa dos meus sonhos, vou colocar a melhor amiga de Veveta, né? Vou jogar pro universo, quem sabe. Enfim. Olha, o TDAH de novo, gente. A pessoa viaja, né? Adoro. Mas, enfim. O fato é que, mais uma vez, as linguarudas de plantão julgaram uma outra mulher. Ela é uma mulher madura. Eles foram muito maduros. Ele também é um homem maduro. E eles chegaram à conclusão que era isso. Não continuava mais. Não tinha mais o que continuar. E tá tudo bem. Entendeu? A admiração entre eles, inclusive eles foram vistos juntos depois, acho que no Natal, uma coisa do gênero, não sei, com o mesmo carinho, o mesmo afeto que eles tinham antes. Só acabou o relacionamento, eles não morreram não, gente. Um não matou o outro, tá tudo bem, tá bom? Fica bem, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Episódio 3. O episódio do Santo de Casa não faz milagres. Estamos falando da separação de Kátia Damasceno. Você sabe quem é Kátia Damasceno? Se você não souber, gente, corre lá no perfil dela, tá? @Kátia Damasceno com C, tá? Se você tá aqui no meu perfil, é porque você procura esse tipo de conteúdo. Vai na Kátia Damasceno. Kátia Damasceno é monstra. Ela é um monstro, gente. É um mini monstro, né? Que ela é pequenininha, ela é miudinha. Mas ela é monstra, tá? Eu, quando crescer, ou diminuir, né, no caso. Ai, desculpa. Eu queria ser igual Kátia Damasceno, gente. E não tô falando de idade, tá? Não tô falando de idade, tô falando de carreira. Porque de idade, eu descobri que estamos muito próximos. Olha que maravilha. Eu fiquei feliz, gente. É sério, eu fiquei assim. Falei, gente, que massa! A gente pode ser amiga também. Porque além de querer ser melhor amiga de Veveta, eu também queria, gente, sentar na mesa de Kátia Damasceno. Gente, eu acho que ia render mil... É que eu ia ficar, acho que, encabulada de conversar com ela, sabe? Porque eu sou daquelas que quando eu sento na mesa de quem eu admiro, eu gosto de ficar bebendo, sabe? Mas eu acho que ia ser bem divertido. Enfim, vamos lá, voltar para a pauta, tá? Mas, pois é, a mulherada caiu matando e cobrando explicações. Entendeu? Como se ela devesse explicações. Nossa, mas ela que fala tanto sobre sexo e relacionamento, então sinal que a receita não tá certa, a receita tá errada. Vamos lá. Vamos lá, minhas deusas Minervas da verdade e do último voto. Tanto Kátia Damasceno quanto eu, porque sim, tá? Eu tomei as dores. Porque é um questionamento que eu também já recebi. Sobre trabalhar em relacionamentos e estar solteira. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, falamos, ou iremos falar, talvez, que sexo segura casamento. Gente, deixa eu falar uma coisa, muito pelo contrário, tá? O sexo ruim, por exemplo, ele acaba com o casamento, tá? Ele pode até segurar por um tempo. Isso, sabe aquela coisa que a mulher fala assim, ai, gente, eu vou liberar hoje pra esse homem me esquecer de mim, sabe? Me deixar em paz. Então vai segurar ali por aquela noite, por aquela semana, 2, e aí a mulherada... vai tentar aprender a performar, serem performáticas na cama, para ver se consegue segurar mais ali uns 3 meses esse relacionamento, mas tá segurando um homem que, na verdade, não está tendo nem mesmo a sensibilidade de saber que a mulher não tá curtindo fazer tudo aquilo, tá? Então, não sei se é o tipo de homem que você quer segurar, fica à vontade, a vida é sua e a vida segue, né? Mas o sexo, na verdade, gente,
ele não é, sexo não é igual super bonder, tá? Pra colar casamento, gente. O sexo, ele é um termômetro. Ele serve como um termômetro do relacionamento. Então, assim, se o sexo estiver bom, pô, legal, o relacionamento tem grande chance de estar muito bom, tá? E eu digo grandes chances porque sim, um relacionamento pode... O relacionamento entre si, entre os dois, tá? O relacionamento, eu digo como homem e mulher, como casal, pode não estar sendo muito bom, mas o sexo ainda é bom, porque são dois adultos que têm vontades, têm necessidades, moram, dividem a mesma casa, que se admiram. Então, gente... Não é verdade? Se cinco dedinhos, um brinquedo pode aliviar as nossas tensões, gente, fazer uma folia com aquela pessoa que você já tá acostumado, que tá ali, que você admira, gente, tá super, super de boa. Enfim, então assim, um sexo bom, ele pode sim mostrar que tá um relacionamento bacana, mas também pode estar esse relacionamento que não está exatamente muito bom, mas são duas pessoas que se admiram e que se gostam dentro dessa casa. Agora, como eu falei antes, se o sexo estiver ruim, gente, é ladeira abaixo. Gente, tá, ó, arrasta pra cima, como diria meu filho, arrasta pra cima, foi pro Vasco. Gente, não tem o que segurar, tá? E não queira segurar, sinal que não tá mais rolando conexão entre vocês. Vocês podem tentar reacender, reaprender a ter essa conexão. Mas assim, se não der certo, tá tudo bem. Acabou. Sabe? É igual aquela cartinha da morte do tarô. Não significa que alguém vai morrer, mas algo precisa findar para algo começar. Entendeu? E tá tudo bem. Você vai ficar bem, tá bom? Enfim, né? Então, essa questão do sexo estar bem no relacionamento, você ter sexo ainda, né? Ter relações com o parceiro que está ali do seu lado, não significa exatamente que o seu relacionamento tá de vento e polpa, tá bom? Como eu disse, significa que dois adultos estavam ali dividindo a mesma casa, a mesma cama. Gente, bora, tamo aqui no inferno, vamos abraçar o cramunhão, né, gente? Tá ali, ó, dá uma morsa, a vida segue, tá bom? E percebeu que não tá legal, se você tiver maturidade, né, pra perceber isso, né, se não tá acontecendo, gente, eu sei que parece que eu tô colocando muito fácil. É claro que terminar um relacionamento traz um luto, né? É a morte de algo, tá? Não é fácil terminar. Ah, então tá bom, agora tu sou super dona de mim, gente. Olha lá. Beijo. Olha, foi um prazer inenarrável estarmos juntos, mas agora vamos seguir cada um pro seu lado. Também não é assim, tá? Somos humanos, gente. É claro que a gente vai sentir, são anos juntos. Às vezes pode ser meses, que seja. Mas assim, é um tempo que a gente passou, que a gente se dedicou a um relacionamento, né? Então é claro que vai doer, mas vai ser bem mais fácil se você estiver certa do que você quer, se você estiver se respeitando, tá bom? E aí é que eu, Kátia Damasceno, enfim, né, entre outras, a gente entra, entendeu? A gente te conduz, a gente tenta te conduzir, pelo menos, né, mas a gente conduz a uma via de autoconhecimento, de aceitação, e de muito, muito amor próprio, sabe? De conhecimento, de autotoque, de conhecimento do seu corpo, da sua libido, do seu prazer, sabe? Mas o conhecimento em si, ele não vai servir para aprisionar ninguém em relação nenhuma, tá bom? Não serve para aprisionar alguém numa relação que não faz mais sentido. Ele serve sim para você sair delas com consciência e maturidade, tá? Então eu não vou sofrer? Não, você vai sofrer para um dedéu. Mas você vai ter consciência de que aquilo tá sendo melhor para você, tá bom? Uma relação, ela pode ter carinho, história, respeito, e ainda assim não estar alimentando mais a libido de nenhum dos dois, ou de um deles, né, e o outro não conseguir ali acompanhar,
né? E eu falo da libido não como libido sexual apenas, tá? De sexual, de ato sexual. Eu tô falando de libido, vontade de viver, libido, vida, tá? Libido, ela é entusiasmo, libido é tesão pela própria vida, tá? Com ou sem um parceiro. Gente, entra aqui, né, mais uma crença, né? Nos fizeram acreditar, fizeram a mulher acreditar que mulher bem-sucedida, mulher bem vista, é aquela mulher que está acompanhada, é aquela mulher que está em um relacionamento. Gente, deixa eu falar uma coisa, mulher bem-sucedida não é aquela que está em qualquer relacionamento, é aquela que não se abandona, ela não se permite se abandonar para sustentar um relacionamento, uma imagem que os outros criaram, que os outros ensinaram, mas que não faz bem para ela, tá bom? E falando sobre isso, né, das mulheres que se conhecem, que se respeitam, eu volto a falar dessas 3 mulheres. Essas 3 mulheres, elas não falharam no amor, muito pelo contrário. Elas foram fiéis a si mesmas, ao próprio amor. Elas se colocaram à frente do outro, à frente do... E nem à frente do outro, porque talvez isso tenha sido, provavelmente tenha sido bem bom para o outro também, mas à frente do que os outros esperavam, tá? Da opinião alheia, tá? E aí, Periquita, eu te pergunto, o que você acha, tá? Sabe aquela história do, mais vale um passarinho na mão do que 2 voando? Será? Olhando por outra, né? De outra maneira, você preferia ser um passarinho numa gaiola, tá? Ali com a sua vidinha, tá tranquila, tá ali quietinha, vem comidinha, vem aguinha, tá? Talvez você esteja lá chocando os seus ovinhos, mas tá lá naquela vidinha limitada, que você não tá tão feliz, que você não pode abrir as suas asas, ou poder abrir as asas, sabe? Poder voar, poder estar livre, leve, solta, e principalmente feliz. Então, fica aí uma pulguinha, né? Pra ficar ali atrás da orelha, pra você se questionar. O que será melhor? Não é não? Então, deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Se porventura você se sentiu incomodada com o que eu falei aqui, de 2 uma. Ou você precisa seguir o canal, e aprender a não se incomodar com esse tipo de coisa, tá? Ou, se você segue o canal, ficou incomodada porque acha que aqui você vai ter fórmulas milagrosas para segurar um relacionamento, segurar alguém, a performar, gente, desacuenta, porque aqui não é o seu lugar, não. Aqui não vai ser o lugar, gente, desculpa. Eu vou te ensinar muitas posições, mas são as posições que te dão prazer, tá? Não é pra segurar relacionamento, não, tá? É pra fazer você aprender a ter prazer, a se conhecer, tá bom? Agora, né? Se você quer aprender a se escutar, a se reconhecer quando... E reconhecer, não somente se reconhecer, mas reconhecer quando algo realmente te alimenta ou não te alimenta, então fica que é nós. Fica que a gente vai crescer... E vai crescer muito juntas, tá bom? Gente, não esquece, eu sempre esqueço de falar essa frase, não esquece, tá bom? De seguir a página, seguir o canal, pra não perder esses meus puxõezinhos de orelha carinhosos, tá bom? E nem os empurrões. Então, um beijo gigantesco e a gente se vê numa próxima. Um beijo.